Glória a Deus. Para os irmãos chegarem. Deus é bom. Mas, Senhor, irmãos, esperar os irmãos chegarem, justificando meu celular, que eu fui começar a fazer a transmissão, meu celular apagou. Então, levei esse tempinho aí para retomar, mas já estamos aí próximo de iniciar a aula da escola dominical via internet, né? Nessa manhã de domingo. Desejar aí para todas as irmãs, as mamães, um feliz Dia das Mães. Eu dizia que Dia das Mães é todo dia, né? Mas é um dia específico, que tem para as mamães, então quero estar te desejando tudo de bom para nossas amadas mamães. Bem, daqui a pouco nós vamos iniciar a lição e justificar para os irmãos, né? Tanto da nossa igreja quanto os outros que vão acompanhar, de que nós vamos estar iniciando, pelo menos a classe dos adultos, essa lição que fala sobre a igreja eleita. O tema dessa lição é a igreja de Efésios, a igreja em Éfeso, né? A gente começou o trimestre, era para começar, né? Na verdade, agora em abril, mas devido às paralisações, a gente acabou não fazendo a aula e houve um comunicado da CPAD que, devido à pandemia, não seria impressa outra lição. Então, sendo obediente ao superintendente da nossa escola dominical, o pastor Francisco, ele pediu para recomeçar as lições. Então, nós vamos estar desde da primeira lição, que na verdade toda a revista, a primeira lição ela é muito introdutória, ou seja, ela vai pegar um contexto geral daquilo que vai tratar a revista toda, a lição toda, e vai apresentar um norte para que todos possamos compreender, né? Então, a primeira lição é bem supérflua, mas já dá para ter uma noção daquilo que vai ser tratado durante o trimestre, né? Então, assim, só fazer uma recapitulação sobre a escola dominical, uma coisa que eu acho muito importante. Primeiro, a escola dominical ela é extremamente importante numa igreja, principalmente uma igreja que ama a palavra de Deus. E a primeira função que eu tive ministerialmente foi dar aula de escola dominical, né? Então, desde 2009, por misericórdia do Senhor, tem permitido dar aulas de escola dominical. E eu já dei aula para classe extremamente cheia, com uma pessoa, né? Mas dei com muito amor, com muito carinho. É um período que a igreja tinha poucas pessoas e poucas ainda que se interessavam em estar participando da escola dominical. Então, mas aprendi muito, foi um período muito bom. Valorizo muito a escola dominical. Nunca fui ser uma pessoa ausente da escola dominical. E uma coisa que e eu queria dar uma dica aí para você. A escola bíblica dominical, muitas das vezes alguns professores até reclamam, ou até uns alunos, que em determinadas situações sai muito do assunto, né? A escola dominical às vezes está no assunto que nós vamos tratar sobre a igreja de Éfeso, né? E aí uma pessoa que está ali participante, ela levanta uma dúvida e faz uma pergunta totalmente fora do contexto. Não que não seja correto perguntar, irmão, mas uma das coisas que eu tenho certeza que faz com que a pessoa não pergunte nada referente à lição é ela não estudar a lição. Porque se você estuda a lição, você vai vir com dúvidas referente à lição, ou vai fazer uma colocação referente às lições. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes são participantes, até ativos, da escola dominical, mas quando vai fazer faz uma pergunta totalmente fora
do contexto, né? Totalmente fora da lição. Então, assim, vai uma dica, né? Na verdade, é uma coisa que não precisava nem ser falado, mas para que você obtenha um melhor aprendizado, absorva mais a lição, você precisa estudar. E a dinâmica, pelo menos da CPAD, é bem interessante, né? Essas coisinhas aqui que acho que vai ficar invertido aí, né? Mas essas referências de texto que as lições elas vêm é exatamente para isso, para você interagir durante a semana toda, né? Então tem um versículo para segunda-feira, um versículo para terça até chegar ao sábado e no domingo é o dia da escola dominical. Então, se você às vezes tem dificuldade de fazer alguma coisa sistemática, né, fazer uma leitura, fazer uma lição mais, um estudo mais detalhado, comece por essas partes aqui que você vai entrando dentro do assunto, né? E quando você chega na hora da lição, você está inteirado com aquilo que vai ser falado. E aí acaba que você acaba absorvendo mais, porque é um assunto específico, né? Então vamos lá, irmão. Eu dei essa pincelada aí para os irmãos entenderem. E a escola dominical, ela é importantíssima. Eu costumo dizer que os crentes que frequentam escola dominical e culto de ensino, normalmente, né, irmão? Não dá para dizer que é 100%, mas é uma boa parte. São os que menos dão trabalho na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos libertos pela verdade. E Jesus diz que Ele é a verdade. E Jesus diz que Ele é a palavra. Então, quando eu conheço, quando eu busco, quando eu me interesso pela palavra do Senhor, eu vou sendo transformado por ela, né? Então, amém? Então, assim, nós vamos estar tratando a carta de Éfeso, né? Tá diminuindo o número do povo assistindo aí, o povo não tem paciência, né, irmão? Mas não adianta, é estudo mesmo. Então, nós vamos tratar sobre a carta de Éfeso. Eu quero ler aqui o texto áureo, né? O texto áureo é aquele texto que o escritor da lição pega por base para o tema da lição. Essa lição número 1 era para ter sido dado dia 5 de abril, mas como eu falei para os irmãos, né, a CPAD já emitiu uma nota que não vai estar imprimindo outra lição agora no próximo trimestre. Então, o pastor superintendente da nossa escola dominical sugeriu fazer a lição desde o começo. Então, estarei dando início. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós a graça e paz, da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola, que significa carta, aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. A carta de Efésios vai falar basicamente duas coisas. Até fiz uma anotação aqui. Na primeira parte, ela vai falar sobre as doutrinas, as crenças e as suas práticas, né? Aliás, a segunda parte vai falar sobre as práticas. Então, vai falar sobre aquilo que nós cremos, sobre a nossa crença. Paulo vai falar sobre a graça de Deus. Paulo vai falar sobre a união, né, da igreja, que fala sobre gentios, sobre judeus. Então, Paulo vai colocar Cristo como cabeça. E do 4 em diante ali, já são doutrinas, ou seja, práticas que nós devemos, pela palavra de Deus, fazer, né? Então ele vai falar sobre casamento dali para frente, vai falar sobre filhos, família, vai falar no capítulo 6 ali sobre batalha espiritual. Então a carta se divide em duas partes, né? A parte primeiro Paulo quer enfatizar aquilo que nós cremos e aquilo que nós precisamos absorver. Na segunda já é a prática, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós devemos não ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Então não adianta você ler, ouvir e não praticar. Então Paulo fez essa carta e os teólogos dividem ela em duas partes. Se você tiver com a sua Bíblia, eu estou aqui com Bíblia, irmão, se alguém fizer uma pergunta, dá tempo de responder, estou com a minha concordância aqui para achar versículo, né? Também. E, enfim, então a leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, né? Se nós estivéssemos na classe presencial, né, que é o melhor que a gente gosta,
cada um leria um versículo, né? Então, como nós não estamos, eu vou ler todos os versículos e você, por favor, acompanhe. Diz assim, Efésios 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos 19. E sucedeu que quando Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse assim: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Em as mãos veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam as línguas e profetizaram. E estes eram ao todo 12, uns 12 varões. Né? Então aqui vamos tentar entender o que o escritor da lição quis passar. Referência sobre a carta que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, aos Efésios. Né? Aqui Paulo já tinha passado pela terceira viagem missionária. Paulo já tinha passado 3 anos lá. Paulo passou outras vezes lá, mas passou uma vez muito rápido. Só que Paulo, na última viagem, ficou um pouco mais. Ficou 3 anos, então ele teve conhecimento da igreja, teve conhecimento da região, coisa que depois nós vamos falar. Só que aqui o escritor fez questão de dizer o início, quando Paulo foi lá pela primeira vez. Olha que coisa interessante. Paulo, quando chegou lá, viu que tinha discípulos, versículos 6 discípulos, e esses discípulos estavam sendo formados, ou foram formados, creram em Jesus Cristo, pelo batismo de João, né? Batismo para arrependimento, batizado no nome de Jesus, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, Paulo já identifica uma falta ali na igreja, né? Paulo faz a pergunta para eles sobre se eles tinham o Espírito Santo, né? Se eles tinham sido batizados, selados com o Espírito Santo. E não, e eles estavam crendo no batismo de João. E aí o que Paulo fez? Paulo orou, impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizaram, ou seja, foram batizados com o batismo do fogo, né? O batismo com o Espírito Santo que nós chamamos. Então, trazendo para uma verdade prática em relação a essa atitude de Paulo, Paulo ao fazer isso, Paulo está direcionando para eles o revestimento. Porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que o revestimento de poder. Jesus falou para os discípulos aí em Atos dos Apóstolos, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Né? Então o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Quando nós aceitamos Jesus, todos nós somos selados pelo Espírito Santo com a marca, né? Com a marca do sangue. Somos propriedade de Deus quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Já o batismo no Espírito Santo é o revestimento. Então, quando Paulo chegou em Efésios, tinha sido pregado, mas que estava faltando uma coisa. Olha a visão de Paulo. A liderança de Paulo, embora Paulo ficou alguns períodos em algumas regiões, né, aqui no caso na Ásia, né, Efésio uma cidade muito rica, uma metrópole considerada para aquela época, mas Paulo, onde ele chegava, ele procurava observar aquilo que estava em falta ou aquilo que ainda eles não conheciam, né? Por isso que quando Paulo inicia, já era um costume das cartas, né? Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo e ele saúda, ele mostra que ele tinha conhecimento do que estava acontecendo ali. Então, outra verdade prática, irmãos, sempre que você for liderar, sempre que você tiver uma incumbência, principalmente na obra de Deus, primeiro nós precisamos saber o que de fato está acontecendo, né? Para a gente tomar qualquer iniciativa, para a gente tomar qualquer atitude. Muitas das vezes, assim como eu já errei, muitos líderes erram e continuam errando,
porque tomam medidas sem saber o que está acontecendo. Nós precisamos entender que a igreja ela não é democrática, ou seja, Deus não precisa de todas as opiniões. A igreja ela é teocrática, ou seja, quem manda é Deus. E Paulo aos Efésios vai deixar bem claro isso, esclarecendo que nós somos corpos, agora unidos, né, judeus e gentios, mas o cabeça, quem direciona é o Senhor. Amém, irmãos? Então vamos começar a ler a introdução e os tópicos, para que fique um pouco mais claro para os irmãos o que vai ser tratado durante esses meses aí. Esses meses, né? A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, algo de muita importância. E ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito da igreja está revelado por meio de Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Deixa eu explicar uma outra coisa, o porquê das epístolas, o porquê das cartas, né? Primeiro que Jesus escolheu Paulo para praticamente escrever metade do Novo Testamento. E Paulo foi um doutrinador. Mas voltando ao raciocínio da mente de Cristo, Paulo não foi um homem que dava nas coisas na cabeça dele e ele ia fazendo, não. Não, o Espírito Santo, como fez lá no Velho Testamento, né, dando inspiração aos profetas, como Deus que se revelou a Moisés, dando a lei, agora não é mais lei, mas é sim a graça. Mas Deus dá sabedoria, inspiração e capacidade para Paulo doutrinar a igreja. Entenda, Jesus institui a igreja, né? Jesus institui a igreja, fundamenta a igreja, só que Jesus, assim como lá no Velho Testamento Deus fez a Moisés, Deus dá agora ao homem a oportunidade, alguns homens, é claro, a oportunidade de ensinar a igreja. E é claro que isso precisa ver diante de uma coerência, né, daquilo que já vinha vindo e também a expressão, a verbalização, a escrita dos homens de Deus. Nós sabemos que tem carta de Tiago. Na verdade, aqui é uma carta para a igreja, literalmente uma carta. Mas era uma carta de instrução, inspirada pelo Espírito Santo, porque a igreja até então era um montante de pessoas que creram no sacrifício de Jesus, mas o povo precisa de limite, irmão. O ser humano, já no Éden, Deus colocou um limite nele, né? Então, como ali também ia haver uma mistura, né, entre os judeus que estavam crendo em Jesus e os gentios, então precisava estabelecer um limite. Esses dias eu fui perguntado por um jovem da nossa igreja o porquê do véu na igreja de Corinto. Olha que interessante. Existem até denominações que creem que você precisa usar o véu, né? Então, Paulo ali uma doutrina, né, sobre o véu. Mas Paulo toma uma medida para aquela igreja. Porque ali em Corinto, o que acontece? As prostitutas estavam se convertendo e a prostituta daquela época cortava o seu cabelo bem curto. E o que aconteceu? Quando essas mulheres chegaram na igreja, imagina, irmão, não era, a mulher já não tinha a liberdade que tem hoje, né? Imagina aquele tempo onde era mais rigoroso ainda. Então, quando aquelas mulheres chegavam na igreja, as outras mulheres olhavam para o lado, via aquela mulher de cabelo curto, ainda estava naquele processo, não só do cabelo curto, mas outro de libertação, falava, vai tomar meu marido, vai isso, aquilo, prostituta, começava aquela murmuração. Então, o que Paulo fez? Instituiu ali para Corinto o véu. Só que Paulo deixa bem claro que o véu da mulher, o véu que glorifica é o cabelo, né? Então, assim, porque elas estavam com o cabelo curto, então Paulo é a estratégia de Deus. Mas isso não é uma doutrina. Já essa primeira parte de Efésios aqui, praticamente a carta toda, elas são doutrinas, ou seja, ensinamentos que nós devemos cumprir à risca para termos uma vida cristã abençoada. Até mesmo porque a carta se divide, como eu falei lá no começo, entre
é, a crença, a fé, e a segunda é a prática naquilo que nós cremos. Amém? Então vamos lá. Agora a primeira lição sempre é bem tranquila. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, entre aspas, né? Paulo, após Jesus Cristo. O livro do Atos menciona que esse, mas que também era conhecido como Paulo, Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa provavelmente homenagem a Saul, o primeiro rei que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, que era o seu nome romano. Então aqui olha que coisa interessante. O nome dele era Saulo e ele não teve o seu nome transformado. É uma coisa que a gente às vezes aprendeu errado, que teve transformação no nome dele. Tem até um hino que fala da harpa cristã, que a gente canta, né? Não vejo problema nenhum em cantar dessa forma, mas a gente precisa saber o que de fato é. O nome dele não foi mudado. Paulo só usou a tradução do seu nome, usou como se referia aos romanos como Paulo, para ficar mais fácil. Porque Jesus chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Ele usou todo esse conhecimento dele para aplicar em certas formas. Aqui eu abro um parênteses, que Paulo chegou a dizer que ele comparava todo esse conhecimento a esterco, né? Para você ver que Paulo era uma pessoa muito capacitada, mas ele valorizava e glorificava a Deus por aquilo que ele tinha recebido. E é claro que aqui a gente vê uma estratégia divina, porque Saulo significa solicitado, né? Quando teve o primeiro rei de Israel, Saulo foi chamado, né? E ali ele foi solicitado pelo povo, o povo quis, né? Talvez Paulo olhou e falou assim, mas o final desse camarada não foi muito bom. Já que eu tenho a oportunidade de usar, é a mesma coisa. Você chegar lá nos Estados Unidos e deixa eu ver um nome aqui que em vez de falar João, fala John, né? Que fica mais fácil para as pessoas explicarem. Então, como o alvo de Paulo eram os gentios, mas também alcançando os judeus, ele usa Paulo, que em romano significa pequeno. Só que aqui eu vejo a sabedoria que Deus deu para esse homem. Quando ele está falando que ele é Paulo pequeno, significa que ele entende que ele não é nada e que Deus se sobressai, que Deus é grande. Então, quando ele fala Paulo, alguém vai mencionar Paulo, é o pequeno, é aquele insignificante, é aquele que não vale nada, é aquele que isso, que aquilo. Então, Paulo usa, né, dessa situação e também com um fundo de sabedoria muito grande. Então, assim, realmente é um homem que, quando Deus o chama, ali no capítulo 9 de Atos, né? Deus usa um pequeno também, né? Ananias, que é um homem que só aparece uma vez na Bíblia orando, mas um homem que falava com Deus em oração e um homem que tinha visão de uma forma muito clara, né? Então Deus pega e fala para ele assim, ó, vai lá, esse homem já está lá no lugar, numa casa, né? Você vai chegar lá naquela rua, só que eu vou mostrar para ele o quanto ele deve, ele é um vaso escolhido e quanto ele deve padecer pelo meu nome, né? Então, assim, Paulo usa de sabedoria até no nome dele. Então, porque Paulo, muito lugar que ele chegava, ele tinha uma certa fama, principalmente por perseguir a igreja. Paulo, até em uma das cartas, vai dizer assim: eu não era digno nem de ser chamado apóstolo. Ele fala que ele é abortivo, que ele perseguia a igreja. Mas aí Paulo faz uma observação, eu estava meditando isso acho que antes de ontem, e ele diz assim: mas também eu trabalhei mais que todos eles. Né? Ele veio depois, o próprio Cristo se revelou a ele, né? Quando Paulo fica cego, tem um encontro no próprio Atos capítulo 9, mas ele, ele entende que ele trabalhou mais do que todos os discípulos. Amém, irmãos? Então, assim, irmãos, vamos usar essa experiência de Paulo, né? Sempre querer ser menos. O problema de hoje é que todo mundo quer ser mais. Mas aqui com Paulo eu aprendo que quanto menos eu ser, mais Jesus aparece na minha vida. Vamos lá. Assinatura apostólica, segundo tópico. Irmão, compartilha aí, vai mandando mensagem para os irmãos da igreja que tem pouca gente assistindo, viu? O povo precisa, né, ter mais desejo pela palavra. Diz assim:
Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Nunca considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Depois, se você quiser fazer uma leitura, Romanos 11:13. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com ressalva, pela vontade de Deus. Ele se apresenta dizendo, foi Deus que me escolheu. E é claro que isso tem um peso maior, né, irmão? Isto não é escolhido por homens. Então, Paulo foi vocacionado pelo próprio Deus, né? Hoje a gente vê muitas pessoas se intitulando, inclusive apóstolos, né? Mas Paulo, ele inicia a carta falando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, eu sou mensageiro de Jesus, sou servo do Senhor, mas porque o Deus Todo-Poderoso quis, né? Então, assim, quando a Bíblia diz em próprio Efésios 4, não deve andar na sua vocação, nós precisamos entender para que o Senhor nos chamou. Para a salvação, Deus chamou a todos. Todos quanto entregam sua vida a Cristo, se tornam uma nova criatura, obedece a palavra de Deus. Agora, a vocação ministerial, cada um tem um chamado. Eu acho que o que acontece muito no meio da igreja são pessoas, muitas das vezes, querendo fazer aquilo exatamente que Deus não quer que ele faça. E muitas das vezes vão entrar justamente nessa questão por achar aquilo que Deus deu para ele que significa pouco. Então ele quer fazer mais. Isso significa pouco, não é que a pessoa quer trabalhar mais, não, irmão. É que ela quer ser mais vista. Então vamos aprender com Paulo, vamos nos apequenar, vamos entender, né, que Deus chama. E para tudo que Deus chama, eu vou dizer que muitos pregadores que já viram multidões entregar a vida a Jesus, é claro que isso, né, é a maior recompensa da ministração da palavra. Muitos pregadores que já rotam, que saíram, pregaram, não sei, fora do país, tem aquilo. O galardão deles pode ser menor do que uma irmã que limpa a igreja, né? Haja vista da gente ver a comparação de Jesus da oferta da viúva e a oferta daqueles que tinham muito. Então a gente aprende muito com a palavra de Deus, né? Vamos lá, irmão, eu não vou estender muito. Já deu até sede aí. Você que está do outro lado aí, dá glória a Deus. Diz assim, o terceiro item no primeiro tópico. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Paulo estava preso numa prisão domiciliar. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Olha aqui, ele usa a situação que ele está para dizer, eu estou preso, mas eu não estou deixando de anunciar a Cristo. Agora eu vou até abrir um parênteses aqui. A nossa situação que a gente está vivendo, de certa forma, nós estamos presos, né? Nós estamos limitados. Né? E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Reflita aí na sua casa. Isso está te impedindo de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho, de esperar a volta de Cristo? Porque o homem estava preso, né? Não estava podendo sair, mas ele ainda diz assim, eu sou prisioneiro em Cristo, prisioneiro no Senhor. Ele está querendo dizer, eu estou passando essa dificuldade, mas eu estou com Jesus. Vamos lá. O embaixador das cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão ele integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e ao Filemão. São cartas que Paulo também escreveu durante prisões. Data. De acordo com Atos, após a região mediterrânea, esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Essa referência está em Atos 28:30. Entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente, ou seja, entre 60 e 62 depois que Cristo havia sido levado aos céus. A partir dessa premissa, a data provável da redação das epístolas é 61 e 62, tendo Tíquico
como o seu portador. Amém? Então aqui, ó, a síntese. O apóstolo Paulo, autor da carta aos Efésios, sua data de autoria por volta dos anos 61 e 62, durante a sua prisão em Roma, né? O Paulo estava preso, mas isso não o impediu de continuar a zelar pela obra de Deus, né? Então, assim, irmãos, né? Até para os pastores, hoje assim, a gente vive um momento bem delicado, né? Então, tem pessoas que às vezes não ficam muito à vontade com visita. Também tem o lado de você ficar indo e para um lado e até que Deus faça alguma coisa, de repente você pegar e ainda contagiar alguém. Então, é uma situação bem delicada. Mas então você fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, mandar uma mensagem para o WhatsApp, mandar um vídeo, não tem nada de incoerente nisso, né? Não tem nada de incoerente nisso. Por quê? Porque Paulo usava carta. Paulo escrevia e alguém levava para ele, né? Então, assim, o que nós não podemos é parar, né? É que o presbítero Robson está falando aqui, ó, mesmo em prisão devemos encontrar uma situação para anunciar o evangelho da salvação. Exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos usar essas circunstâncias com as ferramentas que Deus nos dá. O que ele tinha lá era o pergaminho, eram as penas, né? E a inspiração de Deus. O que não pode faltar, irmão, para nós é a inspiração de Deus e a presença de Deus. Porque se você tem isso, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar maneiras, como que eu posso dizer? Maneiras, fugiu a memória, a palavra que eu queria usar. Maneiras concretas de alcançar o objetivo. Então não pode faltar a presença de Deus, né? E a presença de Deus, irmão, ela é cultivada pela oração e pela leitura bíblica, pela consagração, pela comunhão, pelo jejum. Então, assim, não tem outra maneira, né? Então, vamos lá. Destinatários. Tópico 2, né? Item 1. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político comercial. Hoje, ali é a Turquia, né? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Ou seja, nessa época não tinha avião. Então, é uma cidade que, por receber ali no porto, por ser uma cidade portuária, era uma cidade muito importante. E assim, irmãos, por exemplo, você pega o estado de São Paulo. A capital de São Paulo, ela tem um nível de conhecimento, uma rotina totalmente diferente, por exemplo, de uma cidade interiorana, né? Aqui, nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas, ainda é uma região que se assemelha um pouco mais com São Paulo. Não chega no nível de São Paulo. Tudo lá necessita de maior rapidez, tecnologia. Você pode ver que você vai em São Paulo, o povo lá é bem acelerado, as pessoas passam muito tempo dentro de metrô, de ônibus, daqui, dali, congestionamento. Então são pessoas com uma sensibilidade para a informação. Uma cidade desse jeito é difícil para evangelho. Não é fácil para evangelho. Por que é difícil para evangelho? Principalmente pelo sistema de idolatria que tinha nela, que nós vamos falar daqui a pouco. Lá tinha um lugar e tinham práticas que eram extremamente voltadas à idolatria, que até rendia para a cidade. E agora Paulo está pregando e falando para esse povo mudar. Então não é tão fácil assim, mas vamos lá, né? Mas é possível, irmão. É possível. Com Cristo tudo é possível. A própria Bíblia vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Porque para Deus não há nada impossível. Ambos os lados. Né? Com cerca de 500 mil habitantes. Hortolândia tem 200, 220. Então imagina que lá era uma cidade o dobro, quase o triplo de maior de Hortolândia. Tinha um anfiteatro, o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores, já naquele tempo. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas, arenas, onde ocorriam lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Quer dizer que era uma cidade que tinha entretenimento.
Era uma cidade que tinha entretenimento, que eles tinham as suas coisas para fazer, eles eram conhecidos pela, pelo movimento, pelo centro comercial, 2000 anos atrás, viu? Então, entenda bem, era uma cidade fora do normal, um padrão elevado para os dias atuais dessa época. Então, assim, Paulo chega com uma pregação que precisava ter consistência. E é por isso que se divide entre o que crer e o que praticar. Porque o evangelho, irmão, ele não é só palavras. A Bíblia diz que ele não consiste tão somente em palavras, mas ele é em frutos. Fruto do Espírito Santo e frutos de mudança. As pessoas, elas, só é possível a pessoa ver que Cristo me transformou se eu mudar de comportamento. Isso lá mais para frente vai dizer, aquele que roubava, não roubava mais, aquele que mente mais, aquele que adulterava. Porque, irmão, se eu falo que Jesus está na minha vida, eu preciso produzir frutos de arrependimento. E a luz de Cristo precisa estar em mim. Então, você chegar numa cidade como essa, que é uma cidade basicamente pagã, para aquela época você chegar e você oferecer, as pessoas ali precisavam estar bem instruídas. Jesus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos ser bem instruídos na palavra. Às vezes você não sabe pregar, às vezes você vai para ler, para entender algumas coisas, mas quando você se preocupa e se coloca a aprender, né, a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria peça ao Senhor e Ele dá. Então, tem pessoas que às vezes ele não tem tanta sabedoria quanto um teólogo, um doutor, mas ele tem o necessário para ganhar vidas para Jesus e também para ele ir para o céu, que é o que importa, né? A Bíblia diz que cada um tem que não queira saber mais do que aquilo que foi dado. Então, cada um tem a sua importância, né? Por isso que nós somos chamados de corpo, porque aqui tem uma mão com 5 dedos. Se arrancar um dedo, né? Se arrancar 2 dedos, vai fazer diferença. Vai atrapalhar para você manusear alguma coisa, vai atrapalhar para você fazer algum movimento. Então, todos nós, no corpo de Cristo, temos uma importância. E o principal é saber qual é a nossa importância, né? Qual a nossa importância. Então, assim, os dedos da mão, Deus não olhou para nós e falou assim, ó, eu vou dar 5 dedos porque eu vou... Não, todos têm a sua importância, né? Cada um no seu devido aspecto tem a sua importância. E assim também nós como igreja. Amém? Vamos lá. Tópico 3. Irmãos, como que está a aula aí? Está bem claro para os irmãos? Alguma dúvida? Como eu falei, trimestre, então ela pega pontos assim, é mais para dar mais esclarecimentos, é assim que eu posso dizer. Alguma dúvida, os irmãos aí, como que tá a aula, tá, né? Os irmãos aí que tá, ó, quem eu consigo ver que tá ao vivo aqui, deixa eu ver. A irmã Érica, o irmão Robson, a irmã Amanda, o irmão César, a irmã Priscila, o irmão Toniel, tem o irmão também, acho que é de Serra Negra, né? Morandes Rodrigues. Quem mais que tá aí, dá um glória aí, quem eu não falei, irmão. Amém? Glória a Deus. E se tiver alguma dúvida aí, depois me chama no privado, se alguma coisa não ficar claro, a gente passa para os irmãos para que fique claro, né? Vamos lá. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. O Paulo encontrou 12 discípulos, aonde nós lemos lá, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus nas sinagogas, né? Mesmo Paulo sendo um apóstolo considerado apóstolo gentil, ele não fazia acepção dos judeus, do povo dele. Ele pregava, né? E muitos se converteram, a verdade é essa. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou para o gentil, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12. O que ocorre? Era uma igreja que tinha sinal. Era uma igreja que as pessoas viam
E um dos maiores sinais da Bíblia, que não é que hoje pessoas usam isso daí até como amuleto. E os que Paulo usava, não por causa de Paulo, mas por causa daquilo que estava em Paulo. Deus usava, né, situações esporádicas para curar a pessoa. Irmãos, a cura é no nome de Jesus. Amém? Você vai orar para uma pessoa ser curada. Você não pode pegar isso como doutrina, mas às vezes você pega, por exemplo, assim, uma pessoa que não conhece o evangelho, uma pessoa que tem dúvida. E aí você fala, e tem gente que usa isso como doutrina. E eu vou dizer que isso daí você pode usar instruído por Deus. E Deus não vai te dar isso toda hora, não. Porque o próprio Jesus fez. Jesus não fez um lodo do cuspe dele, tacou no olho do homem lá, o homem enxergou. Mas isso não é uma doutrina. Isso tem que ver o que Jesus quis ensinar com isso daí. Então, assim, você pega uma pessoa, você pega assim, se você tomar um copo d'água, já tem relatos que Jesus pode te curar num copo d'água. Você beber esse copo d'água, curar a sua garganta, curar a enfermidade, a pessoa vai lá. Aproveitei para tomar água, tá, irmão? Jesus cura ele. Mas isso você não pode usar como doutrina. São situações esporádicas, né? Então ali Paulo, eu entendo, no meu modo de vista, que Paulo era uma pessoa muito atarefada. E Paulo era um só, não tinha como ele atender tudo. Então, talvez alguém falou assim, você crê que você tocar nisso aqui de Paulo, você vai ser curado? A pessoa crê. E Deus curava, pela fé. Mas isso tem que tomar muito cuidado para não virar amuleto. Algumas igrejas tornam isso amuleto, né? Misticismo até. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? É uma parte que as pessoas às vezes distorcem para criar situações que não tem nada a ver. A cura, ela está no nome de Jesus, irmão. Vamos lá. Grandes líderes da igreja também passaram por lá. É uma igreja bem doutrinada, né? Além de Paulo, Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, assim, vamos entender uma coisa. Hoje existem ministérios, né? Assembleia de Deus Monte Sião, no caso eu faço parte, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Belém, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, enfim. Existem ministérios, só que ali era início de igreja. Então era uma igreja só, que ia, claro, dali saindo subcongregações, mas era uma igreja só. Então, assim, esses homens, quando passaram, a cidade era uma referência. Hoje você pegar em Hortolândia, não tem como você falar assim, ó, a igreja de Cristo em Hortolândia. Tem vários, você vai perguntar qual que é, mas aquela época era início da igreja. Então a igreja era criada na doutrina dos apóstolos, tudo certinho, e era uma igreja, né? Depois foi dado a certas situações que, né, foi estabelecendo ministérios, mas até que então era igreja. Então ali passou por Apolo, que era considerado um homem eloquente, que era considerado passou Timóteo, que era o xodó de Paulo, podemos dizer assim, né? Então, assim, um moço muito bem preparado também, com vocação. E segundo o estudo desse bispo grego aqui, né, que é o... Como que é o nome do homem aqui? Irineu. Né, isso aqui é uma suposição, uma referência, um dado histórico. Até João passou por ali, né, o apóstolo João. Então, assim, era uma igreja muito bem preparada. E se você depois foi lá, quando João tem a visão, aí já é uma outra coisa, mas eu vou só fazer uma conjecturação aqui. Quando você vai lá para Efésios, né, a igreja, Jesus fala no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, dando a revelação a João na ilha de Patmos. Jesus fala uma carta que a primeira igreja que é mencionada é exatamente a igreja de Éfeso. E ali por aí passou muitos falsos ensinadores. E Jesus fala assim, olha, colocaste à prova muitos que dizem são e não são. Era uma igreja, né? Uma igreja que... Eu vou até ler, irmão, acho que é interessante ler, né? Apocalipse capítulo 2, vamos lá. Isso, irmão, já é lá na frente, tá? Paulo já não estava mais vivo, né? Mas a igreja estava operante. Então vamos ver. Olha que coisas aqui lá na frente que a gente pode ver que verdadeiramente valeu a pena. Tem a parte do amor, né? Mas isso daí é uma coisa que eles deixaram. Ó, é capítulo 2 de Apocalipse.
escreve isto à igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem a destra de 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Aí Jesus agora vai começar a falar diretamente para a igreja de Éfeso. Isso Paulo já morreu, isso já está muito tempo à frente, mas Jesus fez questão de enviar uma carta, olha a importância da mensagem, né? Através de João, para doutrinar a igreja de Éfeso também. Diz assim, ó, eu sei as tuas obras, olha o que ele diz que a igreja, olha as qualidades, né? Lá Paulo está começando, aqui a igreja já está operante. Então diz, ó, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, igreja que trabalhava, igreja paciente, né? Que não pode sofrer mal, se pusesse a prova os que dizem são apóstolos, não são. Igreja que soube identificar quem dizia que era bom obreiro e não era, né? Aí ele diz assim, e sofreste tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que não cansava e que aprendeu a sofrer pelo nome de Jesus, né? Então quer dizer que o que o Paulo fez lá atrás estava dando resultado. Mas Paulo morreu, né? Paulo morreu. A igreja se renova a cada dia, inclusive os seus problemas. E aqui Jesus ele vai dar uma direção específica para eles, dizendo assim, ó, tu tem, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Ou seja, eles perderam a essência. Parece que eles estavam ali no piloto automático, né? Fazendo aquilo que eles sabiam, e Deus reconheceu. Mas ele diz assim, vocês largaram o primeiro amor. E o amor é a essência, né, irmão? Aí ele diz assim, lembra de onde caíste, né? Era uma igreja que não olhava para trás, não fazia um balançamento, né, daquilo que precisava melhorar. Que eu quero te dar uma verdade prática, que em algum momento da nossa vida, irmão, você pode estar bem, você tem que fazer um balanço. Olha só, por exemplo, eu estou indo para 14 anos de cristão, que sirva a Deus. O que eu melhorei nesses anos? O que eu piorei? O que eu preciso melhorar? Eu preciso fazer esse balanço, porque Jesus está direcionando para eles assim, você tem que lembrar que você caiu e volta às primeiras obras, né? Quando não, provavelmente ele é tido no lugar do castiçal. Eles estavam ameaçados de perder o lugar deles, né? O lugar de honra, o lugar que Deus tinha separado para eles, se eles não se arrependessem. Então isso aqui é um pouco à frente, mas vale a intenção de mostrar para os irmãos que Paulo semeou lá atrás deu resultado. E os problemas que foram surgindo foram problemas que, infelizmente, a igreja surge com problemas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não muda. Malaquias diz assim, eu, Deus, não mudo. Deus ali em Malaquias está descendo um sarrafo num monte de coisa, né? Está falando bem duro, né? E Hebreus, Jesus vai vir, né? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não muda, mas o ser humano muda. O ser humano muda nas suas práticas, o ser humano muda até os seus pecados, irmão. Você hoje tratar, um pastor hoje, um líder hoje, de departamento, um obreiro hoje, tratar um problema dentro de uma igreja é diferente de 30 anos atrás. Primeiro que 30 anos atrás você falava com a pessoa te ouvia, obedecia e procurava melhorar. Hoje as pessoas não querem ouvir, querem argumentar e não querem melhorar. Não são todas, mas infelizmente na grande maioria. Então assim, vamos pegar. Paulo doutor, já lá em Patmos, para chamar a atenção, teve essência, conseguiu manter a doutrina, mas perdeu a essência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, irmão? Às vezes não ser só aquilo ali, ó. Você mantém aquilo que você sabe que é certo, tem que manter mesmo, porque Jesus falou que tem que manter mesmo, mas perde a essência. Quando ele está falando assim, lembra onde caísse, volta ao primeiro amor, talvez estava faltando perdão, irmão, na igreja. A igreja talvez não estava conseguindo perdoar, né? Talvez a igreja não estava conseguindo priorizar a Deus. Por que priorizar a Deus? Estavam fazendo para o Deus. Porque a Bíblia diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, né? Então são três pontos do amor dado por mandamento por Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Deus é minha primazia, Deus é minha prioridade. Deus está acima do meu desejo, Deus está acima da minha família, Deus está acima de todas as coisas, né? Depois, ao teu próximo, né? Jesus ele direciona ao próximo, mas ele depois volta, como a ti mesmo. Precisa ter
Amor a Deus, amor próprio, e por ter amor próprio, direcionar ao meu próximo. Então, quando eu me amo, eu sei amar o próximo. Esse negócio de você querer amar o próximo, eu também não amo. E hoje as pessoas sofrem isso dentro da igreja. Não tem um ditado que diz que a gente só pode dar aquilo que tem? Então, assim, cada um só dá aquilo que tem. Então, tem muitas pessoas que não têm amor próprio. O amor próprio, irmão, não é se vitimizar. Glória a Deus. Deus está mudando um pouco o negócio aqui. O amor próprio não é se vitimizar. Ah, eu sou coitado. Ah, ninguém me entende. O amor próprio é você conhecer os seus limites. É você valorizar aquilo que Deus tem na tua vida. É você entender o privilégio que é servir a Deus. É você ser uma pessoa otimista, se você ser uma pessoa que pratica a verdade, é você ser uma pessoa que zela pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então vai muita coisa. A gente não está saindo, tá, irmão? A gente não está saindo do contexto, não. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler aqui agora a saudação epistolar, né? Da carta. Tá tudo bem? Saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Não esqueça disso, viu? Nós somos chamados para ser exclusivos de Deus, né? Deus, ele não gosta de dividir nada, não. Ou é ou não é. Paulo cumprimenta com palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários dos intérpretes, considera que a epístola era uma carta circular, ou seja, é uma carta que não ficou só na igreja de Éfeso. É uma carta que servia como doutrina para outras igrejas, e isso tanto é verdade que está servindo para nós até hoje, né? E os cristãos da maioria gentílica, muitas igrejas da Ásia, as provenientes de Éfeso, metrópole mais importante daquela região. Então, assim, como eu falei, ali tinha idolatria, né? Tinha uma tal de uma rainha, de uma deusa chamada Diana, que era a rainha, a deusa da fertilidade. Então, já está envolvido com prostituição, né? Com prática, muitas das vezes, envolvido em relação sexual. Então, assim, o ambiente era bem hostil e bem pesado. Mas Paulo não amaciou, né? Paulo trouxe verdades, porque a verdade liberta. Só que ele também vai ensinar nessa carta que é a verdade que eu imponho, mas é a verdade principalmente que eu pratico. Amém? Jesus liberta, ele é a verdade. Mas na minha vida, quando eu prego, não é somente a verdade que eu imponho, mas aquela principalmente que eu pratico. Porque a Bíblia diz: se Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, eu vou correr nem sei quantos minutos que tá já, né? Propósito da mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como as outras de Paulo, né? Por exemplo, a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática. Porém, nos capítulos que ele se inicia a carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, eram pessoas que, através da ministração do Evangelho, conheceram a Cristo, né? Que viam o mundo helênico e praticavam religiões de mistério de magia. Povo que mexia com coisas espirituais, mas em outros sentidos, né? Mas agora se reuniu com os santos de Éfeso. No caso, o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Ou seja, aquelas pessoas que criam em astros, criam em previsões, né? Ô, irmão, falar nisso, tinha uma profecia aí falando que ia ficar 3 dias tudo escuro. Eu não consegui ouvir. Quando me mandaram, eu já vi que aquilo era uma heresia. É porque toda profecia ela precisa estar dentro da palavra, mas se não tiver, você pode descartar. E ela falava que tinha que ter vela, que. Ah, não sei mais o que, irmão. Pelo amor de Deus. Vai para a palavra. Qualquer coisa que você vê que está fora, vai para a palavra, né? Então vamos lá. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos pela imoralidade e bebedeiras,
mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pela palavra universal na redenção de ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Tinha pessoas que tinham problema com bebida, tinha problemas que tinham problema com imoralidade. Então, assim, nós precisamos compreender que quem está em Cristo é uma criatura nova. Né? A Bíblia diz assim, ó, principalmente essa questão da bebida. Vamos pegar 30 anos atrás. Você falava para um crente que beber era pecado, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ele aceitava. Por quê? Tudo é puro que são puros. Então as coisas eram mais puras, as pessoas eram mais, né, sensíveis a Deus. Ignorantes em algumas coisas, podemos até dizer que sim. Mas na maioria das coisas era inocência. E a inocência é o quê, irmão? Pureza. E a Bíblia diz que tudo é puro para que são puros. Aí vieram teologias liberais, né? Aí já tem gente que fala assim, você beber um pouquinho não tem problema. O importante é não se embriagar. Mas o próprio Jesus vai dizer que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Ou seja, tudo começa pelo pouco. Talvez que Eva, foi uma mordida que Eva deu lá no paraíso, em alguma coisa. Que ela não comeu tudo, porque ela levou uma parte para Adão. Então tudo começa pelo pouco, né? E assim, irmão, pastor, mas essa é radical? Mas tem que ser radical. O evangelho é radical. Ou é luz ou é treva. Ou a caminho estreito é apertado ou é largo espaçoso. Isso é o quê, irmão? Tem algum meio termo? Sendo que o próprio Jesus vai dizer assim, que se ensina ou não, passou disso a procedência maligna. Então Paulo está falando assim, como que Paulo vai chegar diante de um povo que pratica isso daí com uma forma muito natural? Ele falou assim, não, se você vai beber só um pouquinho, não tem problema. Não, é o extremo mesmo. É falar assim, não pode, não é lícito, né? É uma outra situação. Então, imoralidade também, né? Então, assim, precisa-se saber que o evangelho, ele traz equilíbrio na sociedade, mas no indivíduo ele traz transformação. Né? No indivíduo que forma depois o corpo, a igreja. Porque assim, irmãos, não vamos ser iludidos que achar que todos estão extremamente libertos. Né? Às vezes o camarada bebia, não bebe, mas é um mentiroso, é um adúltero, viciado em pornografia, às vezes tem uma tendência homossexual, às vezes tem uma série de coisas que ele luta. Que, né, se tomar cuidado, ele inclina para aquilo ali. Então, por isso que precisa ter essa transformação, mudança. As pessoas precisam ver isso em nós. Né? Porque eu já presenciei, graças a Deus, isso não aconteceu comigo, que nunca aconteça. Mas em situação no trabalho, de alguma pessoa cometer algum deslize, e o ímpio falar assim, mas você não é crente? Irmão, é muito desagradável ouvir isso. Ouvir uma pessoa ouvindo já é ruim. Agora imagine você ouvir por causa da sua conduta. Então, precisamos entender que o evangelho traz a transformação na vida das pessoas por completo. Por completo. Né? Por completo em aperfeiçoamento. Ou seja, se você deixar, você tem dificuldade. Por exemplo, você é zoiudo. Deus vai te ajudar naquilo, ainda que você tenha dificuldade, porque você está em aperfeiçoamento. Também precisa ter a parte da pessoa entender. Então, Paulo traz a doutrina em Efésios, né? É que depois lá do capítulo 2 para frente que o negócio vai ficando mais estreito. É que é só uma introdução. Nós estamos quase terminando, irmãos. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes temáticos. A consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Salvação, graça, perdão e misericórdia. Né? Dividindo essa parte. A atuação do Espírito Santo
como penhor da experiência na salvação. Ou seja, permitir que o Espírito Santo vá nos regenerando pela palavra dia a dia, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado. É por isso que eu preciso relacionar-se com a palavra todos os dias e com o Espírito Santo todos os dias. Porque você toma banho ontem, mas se você não tomar banho hoje, você vai feder. É a mesma coisa. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. As pessoas pecam e todos pecam, né? Mas é por isso que nós precisamos ser todos os dias limpos pela palavra. Aí, dividindo essas duas partes aqui, que fala sobre a consumação do plano da salvação e a atuação do Espírito Santo em nossa vida, né? Eu primeiro entendo o propósito, reconheço que eu não seria possível, é Deus quem fez através do sacrifício de Jesus, entendo o sacrifício da cruz e depois eu preciso dar o prosseguimento a essa obra na minha vida. E como que eu vou dar prosseguimento a essa obra na minha vida? Permitindo que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Como que eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, irmão? Tendo conhecimento e buscando a palavra de Deus. Né? Vamos lá. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, aqui ele já está dando uma explanação sobre a carta inteira. Né? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã. Né? Olha aqui que coisa interessante. Doutrina, ensinamento, aquilo que nós precisamos praticar. Né? Fé, aquilo que nós cremos. Prática, né? A vivência, como eu falei, daquilo que nós aprendemos. Por isso que a Bíblia diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes. Não é só ouvir, irmão, tem que praticar. Isso aqui tem que descer para o meu coração. Surtir efeito. Por isso que o salmista diz, a palavra escondi, guardada dentro do teu coração, para não pecar contra ti. Porque nós estamos sujeitos ao pecado todos os dias, irmão. Se você não peca pelo olhar, você peca pelo falar, você peca pelo agir. De alguma maneira a gente vai pecar, né? Mas, como estamos em aperfeiçoamento, por isso que João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado, a saber, Jesus Cristo. Conclusão, eu não sei se a aula foi boa, irmão, mas nós já estamos terminando. Amém? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. Então é isso, irmão. Nós vamos começar a tratar, né, nesse trimestre aí, a classe dos adultos, a igreja de Éfeso. Hoje é a primeira lição, como eu falei, o pastor pediu para voltar, o pastor Francisco, que é o superintendente da escola, e pega uma amplitude da carta e diminui ela, a primeira lição é mais ou menos isso, né? Em um norte, né? Em uma linha de raciocínio para todo o trimestre. Então, muitas coisas nós aprendemos, nós vimos sobre a igreja de Éfeso, né? Uma igreja importante, uma igreja que Paulo teve um cuidado muito grande. E como eu falei, uma igreja que estava localizada em um lugar de muita idolatria, muito acesso a muitas coisas, uma relativamente rica, mas tinha coisas que outros lugares não tinham, por exemplo, um anfiteatro, né? 25 mil lugares, era uma cidade portuária, uma metrópole com 500. Uma cidade que ganhava, ele não fala aqui, mas uma cidade que ganhava muito dinheiro com imagens, esculturas e com as práticas da idolatria. E o evangelho vem ser apresentado para mudar tudo isso, confrontar tudo isso. Verdade prática para mim e para a sua vida. O evangelho sempre vai ser um confronto e um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Jesus faz o convite. Tomai sobre mim o meu jugo, né? O meu fardo. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave.
Só que aí, quando ele aponta para a cruz, ele não está só no convite, ele está na prática. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, aliás, aquele que quiser vir, aquele já está dando uma opcional. Primeiro ele faz o convite do alívio, da mudança. Depois ele fala para seguir: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é só ser aliviado. O problema que nós estávamos enfrentando é que as pessoas, por um evangelho fragilizado, por doutrinas de homens, principalmente doutrinas dado ao ecocentrismo, né? ao homem como centro de todas as coisas, e diminuindo Cristo, né? Como uns babacas, desculpa usar o termo aí, falando que nós somos a mesma que Jesus, na mesma medida, e outras coisas mais, né? As porcaria que tem aí, né, irmão? Desculpa falar a sinceridade. Então, muitas pessoas procuram a igreja, muitas das vezes, como um refúgio por um momento, e se tem esse alívio, se tem essa momentânea cura, não voltam e não tem um processo contínuo do evangelho. Porque o evangelho é um processo contínuo, né, irmão? Porque a carne é podre, irmão. E quando nós estivermos sobre essa carne, que é inclinada ao pecado, nós estamos sujeitos a pecar. O dia que nós tivermos o nosso corpo glorificado, aí não haverá mais pecado. Só que até então, eu preciso todos os dias me purificar no sangue do Cordeiro, preciso ter uma vida contínua de oração, preciso ter uma vida de um devocional a Deus. Eu me cobro, eu estou falando aqui, mas né, a gente se cobra isso, precisa ter uma vida voltada lá na ignorância, servindo a deuses estranhos, na idolatria, cegos de entendimento, somos ali, ó, firme, né? Não tem, né? Por exemplo, da onde Deus me tirou, eu não tinha problema nenhum em virar a madrugada inteira. Ixi, quantas vezes virei? Tá certo que era mais novo também, mas hoje você pega e chama um crente para uma vigília, né? Chama o pastor Rodrigo para uma vigília, a madrugada inteira, talvez ele vai falar, nossa, mas a madrugada inteira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que entender que para Deus nós precisamos fazer melhor ainda, né? E não adianta, irmão. Deus não tem teoria, Deus é prático, né? A palavra de Deus ela tem o estudo, mas a essência de Deus na nossa vida é a prática. Por isso que ele diz: não sede ouvintes somente, mas praticantes da palavra de Deus. Então ela é prática. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Se você puder compartilhar, né, depois essa lição, para que Deus venha edificar as vidas. Eu não sei quem que vai dar aula domingo que vem, né? Ou não sei, a Belina, a irmã Lídia, não sei. Mas com certeza vai ser uma aula muito proveitosa e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, dar um domingo de bênção, abençoar as mamães, né? E alcançar com toda sorte de bênção a vida dos irmãos. Estamos orando, pedindo a Deus, não desistindo de pedir a Deus para que se levante em favor da igreja, para que trabalhe na humanidade, trabalhe nesses dias que nós estamos vivendo, para que nós possamos, em breve, ter a liberdade de estar reunidos juntos adorando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção, que Deus e Cristo te abençoe em nome de Jesus. Eu espero que tenha edificado a tua vida e que possa servir de conhecimento para que você consiga praticar a verdade bíblica da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Deus abençoe.